Boa noite, eu sou a Dani e hoje você vai ouvir A Queda da Casa de Usher, uma adaptação livre da obra de Edgar Allan Poe, disponível em domínio público. Se você gosta de histórias assim, se inscreva por aqui para ouvir os próximos episódios. O coração humano é como um instrumento sensível. Basta tocá-lo e ele responde. Durante um dia inteiro, sombrio, silencioso e sem vida, no outono daquele ano, eu cavalgava sozinho por uma região desolada. Ao cair da tarde, quando as sombras começaram a se alongar, avistei a melancólica casa de Usher. Não sei explicar exatamente como aconteceu, mas, ao primeiro olhar lançado sobre o edifício, senti meu espírito ser tomado por um peso insuportável. Digo insuportável porque não havia nada ali de poético ou grandioso que pudesse suavizar aquela impressão. Mesmo as paisagens mais tristes costumam despertar algum tipo de emoção elevada. Mas ali não. O que senti foi apenas um afundamento da alma, um frio no coração, um cansaço profundo do pensamento, como se toda esperança tivesse sido drenada do mundo. Observei a cena diante de mim. A casa em si, a paisagem simples ao redor, as paredes escuras, as janelas vazias que lembravam olhos sem vida, os juncos apodrecidos à margem do lago, os troncos esbranquiçados de árvores mortas. Tudo isso me provocava uma tristeza absoluta, semelhante àquela sensação amarga que fica após um sonho confuso, ou após um excesso que rouba da vida seu sabor. Parei por um instante, tentando compreender o que exatamente me causava tamanho desconforto ao contemplar a casa de Usher. Era um mistério que eu não conseguia resolver. Por mais que pensasse, as ideias se amontoavam sem resposta. Acabei aceitando, de forma insatisfatória, que certos arranjos simples da natureza possuem o poder de nos afetar profundamente, embora jamais consigamos explicar porquê. Conduzi meu cavalo até a beira de um lago escuro e parado que refletia, de forma invertida e distorcida, a imagem da casa. Ao ver aquela duplicação sombria, as paredes cinzentas, os troncos espectrais, as janelas vazias refletidas na água imóvel, senti um arrepio ainda mais intenso. Apesar disso, decidi permanecer ali por algumas semanas. O dono da casa, Roderick Usher, fora um amigo próximo na juventude, embora muitos anos tivessem passado desde nosso último encontro. Recentemente, recebi dele uma carta escrita em tom desesperado, falando de uma grave doença física e de um distúrbio nervoso que o consumia. Ele pedia minha presença com urgência, como se minha companhia pudesse aliviar seu sofrimento. Havia tanta sinceridade naquele pedido que não hesitei em atendê-lo. Embora tivéssemos sido amigos íntimos quando jovens, eu percebia que pouco realmente conhecia Roderick. Ele sempre fora excessivamente reservado. Sabia, no entanto, que sua família era antiga e singular, marcada por uma sensibilidade extrema, visível tanto em suas obras de arte, quanto em gestos discretos de generosidade
e numa devoção intensa à música. Também aprenderam um fato curioso. A linhagem dos Usher jamais se ramificara. A família sempre se mantivera em linha direta, geração após geração, sem desvios. Com o tempo, o nome Casa de Usher passou a designar não apenas a família, mas também o próprio edifício, como se ambos fossem uma única entidade. Ao observar novamente a casa refletida no lago, senti crescer dentro de mim uma estranha sensação, quase supersticiosa. Não cheguei a acreditar em algo sobrenatural, mas era impossível ignorar a impressão de que toda aquela construção, aquela paisagem e até o ar ao redor possuía uma atmosfera própria. Pesada, doente, sufocante. Um vapor invisível parecia subir das árvores em decomposição, das pedras antigas e das águas imóveis, envolvendo tudo num manto cinzento. Sacudi a cabeça, tentando afastar essas ideias, e examinei a construção com mais atenção. A casa era antiga, mas não estava em ruínas. Nenhuma parte havia desmoronado. Ainda assim, havia nela uma aparência geral de decadência, como a de madeira que apodrece lentamente em locais sem circulação de ar. Notei também uma fissura quase imperceptível, que descia do telhado até desaparecer nas águas do lago. Atravessando uma curta ponte, aproximei-me da entrada. Um criado silencioso recebeu meu cavalo e me conduziu para dentro da casa, através de corredores escuros e intrincados, até o aposento de seu senhor. Tudo o que vi naquele caminho contribuiu para aumentar meu desconforto, embora eu não soubesse dizer exatamente como. A expressão de Roderick Usher convenceu-me de sua absoluta sinceridade. Sentamo-nos. Por alguns instantes, ele permaneceu em silêncio, enquanto eu o observava com uma mistura de pena e assombro. Jamais havia visto um ser humano tão profundamente alterado em tão pouco tempo. Foi com dificuldade que consegui reconhecer naquele homem abatido o amigo da minha juventude. Ainda assim, certos traços permaneciam inconfundíveis. Seu rosto sempre fora singular. Uma palidez quase cadavérica. Olhos grandes, luminosos demais, como se ardessem por dentro. Lábios finos e extremamente pálidos, mas desenhados com uma delicadeza estranha. O nariz fino e alongado, o queixo bem moldado, porém fraco, como se lhe faltasse firmeza. Os cabelos, macios e sedosos, cresciam sem cuidado e emolduravam-lhe o rosto de modo quase irreal. O conjunto produzia uma aparência impossível de esquecer. E agora, exagerada pela doença, tornava-se perturbadora. O brilho incomum de seus olhos, mais do que qualquer outra coisa, me inquietava. Seus gestos eram irregulares. Às vezes falava com energia intensa, clara e firme. Outras vezes, sua voz se tornava hesitante, baixa, quase tremida. Era como se lutasse constantemente contra um medo invisível. Logo começou a falar do motivo que o levara a me chamar. Falou de sua doença, algo que ele próprio descrevia como um mal nervoso, herdado da família, para o qual não havia cura.
Dizia acreditar que o fim se aproximava. Não temia exatamente a morte, mas o que poderia precedê-la. O terror, a dissolução da razão, a perda do controle da mente. Contou-me que seus sentidos haviam se tornado dolorosamente aguçados. Certos alimentos lhe eram insuportáveis. Algumas texturas o feriam como agressões. Os odores das flores o sufocavam. A luz, mesmo fraca, feria-lhe os olhos. Apenas sons muito específicos, sobretudo os produzidos por instrumentos de corda, não lhe causavam repulsa. Estou condenado, disse ele, com uma calma que me gelou. Não por acontecimentos futuros, mas pelo efeito que qualquer coisa pode ter sobre mim. Não temo o perigo em si, temo o medo. Com o tempo, revelou-me outra característica inquietante de seu estado. Uma convicção profunda de que a própria casa exercia influência sobre seu espírito. Não falava disso como superstição vulgar, mas como uma sensação persistente, cultivada ao longo de anos. A forma do edifício, as paredes cinzentas, as torres, o lago escuro, tudo aquilo, segundo ele, havia lentamente moldado sua mente, impregnando sua existência de melancolia. Ainda assim, admitiu que parte de sua angústia vinha de uma causa mais concreta: a doença grave de sua irmã, Madeline. Falou dela com voz embargada. Era sua única parente próxima, sua companheira desde sempre. Sua enfermidade era estranha, prolongada, e os médicos pouco conseguiam explicar. Havia nela longos períodos de apatia, um enfraquecimento gradual do corpo e episódios passageiros em que parecia afastar-se da própria consciência. Segundo Roderick, sua morte era apenas uma questão de tempo. Enquanto ele falava, Madeline passou silenciosamente por uma parte distante do aposento. Não percebera minha presença. Seu movimento foi lento, quase etéreo, e desapareceu sem fazer ruído. Observei-a com espanto, tomado por um medo que não soube explicar. Quando voltei o olhar para Roderick, vi que ele escondia o rosto entre as mãos. Seus dedos finos estavam molhados de lágrimas. Soube então que aquela breve visão provavelmente fora a última que teria dela em vida. Nos dias que se seguiram, o nome de Madeline quase não foi mencionado. Dediquei-me a permanecer ao lado de meu amigo, tentando aliviar sua melancolia. Líamos juntos, pintávamos, ou eu o escutava tocar sua música estranha e improvisada, que parecia nascer mais do sofrimento do que da arte. Quanto mais me aproximava de Roderick, mais compreendia a inutilidade de qualquer tentativa de consolá-lo. Era como se uma sombra interior se espalhasse de sua mente para tudo ao redor. A casa, os objetos, a música, tudo parecia refletir esse mesmo peso. Essas horas solenes, passadas ao lado do último herdeiro da casa de Usher, jamais me deixariam.
Ainda hoje, não consigo descrever com precisão os estudos ou ocupações que preenchiam nossos dias. Lembro apenas da atmosfera. Uma imaginação febril, intensa, que lançava sobre tudo uma luz sombria, quase sufocante. E, acima de tudo, lembro-me das longas canções improvisadas de Roderick. Lamentos que ainda ecoam em minha memória. Entre as muitas lembranças daqueles dias, conservo com clareza as estranhas criações artísticas de Roderick. Suas pinturas nasciam de uma imaginação febril e indefinida. À medida que ele trabalhava, as formas iam perdendo nitidez, como se dissolvessem diante dos olhos. Não sei explicar por que aquelas imagens me causavam tamanho desconforto. Talvez justamente por não conseguirem ser plenamente traduzidas em palavras. Havia nelas algo profundamente abstrato, mas ao mesmo tempo concreto demais para ser ignorado. Roderick parecia capaz de pintar ideias puras e não objetos. Suas obras não buscavam beleza, mas impacto. Em algumas delas, senti um terror mais intenso do que em qualquer imagem claramente grotesca. Uma de suas concepções mais perturbadoras representava algo como um corredor ou abóbada imensa, longa e estreita, com paredes lisas, brancas e sem adornos. Não havia janelas nem saídas visíveis. Ainda assim, todo o espaço era inundado por uma luz intensa, artificial, que não vinha de lugar algum e iluminava tudo de forma inadequada e opressiva. A sensação transmitida era de um espaço profundamente enterrado sob a terra, um lugar sem fuga. Roderick também sofria de uma condição estranha que tornava quase todos os sons insuportáveis para ele. Apenas certos instrumentos de corda não lhe causavam dor. Por isso, passava longas horas tocando sua guitarra, improvisando melodias irregulares, repetitivas, como se estivesse tentando organizar o caos da própria mente por meio do som. Às vezes, ele improvisava palavras junto à música, fragmentos desconexos carregados de simbolismo. Não repetirei aqui esses versos. Basta dizer que, mesmo em prosa, o significado era claro. Falavam de uma mente outrora ordenada que havia sido lentamente tomada pela desrazão. Essas criações me levaram a compreender melhor uma ideia fixa que Roderick sustentava. Ele acreditava que todas as coisas vivas possuíam algum tipo de sensibilidade. E que, no caso de sua família, essa sensibilidade havia se estendido à própria casa. As pedras, as paredes, o lago, os fungos que cobriam o edifício. Tudo isso, segundo ele, havia adquirido ao longo dos séculos uma espécie de consciência silenciosa, capaz de influenciar o destino dos Usher. Essa crença não se apoiava em fatos isolados, mas na permanência absoluta da casa. Nada ali mudava. As mesmas pedras, a mesma disposição, o mesmo reflexo no lago imóvel. Para Roderick, essa continuidade havia lentamente moldado o espírito de sua linhagem,
até aprisioná-lo. Passei a dividir com ele longas horas de leitura. Os livros que escolhia eram tão estranhos quanto suas ideias. Tratados obscuros, relatos de viagens subterrâneas, estudos sobre rituais antigos, manuscritos religiosos esquecidos. Muitas vezes, ele se perdia nessas leituras por horas, imóvel, como se estivesse sonhando acordado. Foi numa dessas noites que me informou de maneira abrupta que sua irmã havia morrido. Disse-me que pretendia manter o corpo por alguns dias antes do sepultamento definitivo, em uma das criptas sob a casa. Justificou a decisão mencionando a natureza incomum da natureza de Madeline, a curiosidade excessiva dos médicos e o isolamento do local. A explicação me pareceu estranha, mas não me senti no direito de contestá-la. Ajudei-o a preparar o sepultamento temporário. Levamos o caixão juntos até a cripta. Um espaço úmido, profundo, quase sem ventilação, situado logo abaixo da ala onde eu dormia. As paredes eram revestidas de metal e a pesada porta de ferro rangia de forma aguda ao se mover, produzindo um som que ainda ecoa em minha memória. Antes de fecharmos o caixão, notei algo perturbador. Uma semelhança impressionante entre os traços de Madeline e os de Roderick. Soube então que eram gêmeos, ligados por uma conexão que ia além do que se pode explicar. Havia no rosto dela uma palidez estranha e algo semelhante a um vestígio de vida. Um tom leve nas faces, um quase sorriso nos lábios. Reprimimos qualquer pensamento a respeito. Fechamos o caixão. Trancamos a cripta e retornamos à parte superior da casa. Nos dias seguintes, o estado mental de Roderick piorou visivelmente. Ele abandonou qualquer rotina. Caminhava pelos aposentos com passos irregulares, sem objetivo. Sua voz tornara-se rouca e instável. Muitas vezes, permanecia longos períodos em silêncio absoluto, olhando para o vazio, como se escutasse algo que eu não podia ouvir. Às vezes, eu tinha a impressão de que ele tentava me contar algum segredo terrível, mas lhe faltava coragem. Em outras ocasiões, parecia totalmente entregue a uma espécie de delírio, absorvido por pensamentos que não ousava compartilhar. Pouco a pouco, percebi que aquele estado começava a me afetar também. A atmosfera da casa, as ideias de Roderick, seu medo constante, tudo isso se infiltrava em mim. Passei a sentir que algo invisível se movia lentamente ao nosso redor, alimentando-se do silêncio, da espera e da própria casa. Foi sobretudo ao me deitar, já tarde da noite, cerca de uma semana após termos colocado Lady Madeline no sepulcro, que senti plenamente o peso daquele terror indefinido. O sono não se aproximava. As horas passavam e eu permanecia desperto, lutando contra um nervosismo que parecia dominar cada pensamento meu. Tentei convencer a mim mesmo de que aquele mal-estar vinha apenas da atmosfera opressiva do quarto.
Os móveis sombrios, as tapeçarias gastas que se moviam com o vento da tempestade e roçavam as paredes com um sussurro inquietante. Nada disso adiantou. Um tremor incontrolável começou a se espalhar por todo o meu corpo, até que senti um medo profundo, sem forma, pousar sobre meu peito. Levantei-me num sobressalto, e no escuro quase absoluto, comecei a escutar com atenção, sem saber exatamente o que esperava ouvir. Em meio aos intervalos da tempestade, percebi sons baixos e indefinidos, espaçados, cuja origem eu não consegui identificar. Dominado por um horror intenso e inexplicável, vesti-me às pressas e comecei a andar de um lado a outro pelo aposento, tentando afastar aquela sensação sufocante. Eu mal havia dado algumas voltas quando ouvi passos leves na escada ao lado. Reconheci-os de imediato. Pouco depois, Roderick Usher bateu à porta e entrou, trazendo uma lâmpada. Seu rosto estava ainda mais pálido do que o habitual, e havia em seus olhos um brilho estranho, tenso, como se uma histeria contida ameaçasse transbordar a qualquer instante. Apesar disso, sua presença me trouxe certo alívio. Qualquer coisa parecia melhor do que continuar sozinho naquela noite. Ele me encarou por alguns instantes em silêncio e, de súbito, perguntou se eu não havia visto nada. Antes que eu pudesse responder, pediu que eu permanecesse ali. Em seguida, aproximou-se de uma das janelas e a abriu por completo. Um vento violento invadiu o quarto, quase nos derrubando. A noite era de uma beleza terrível. As nuvens se moviam rapidamente, densas e pesadas, girando umas contra as outras, enquanto uma estranha luminosidade pálida envolvia a casa e o lago ao redor. Não havia lua nem estrelas visíveis, nem relâmpagos cortando o céu, e ainda assim, tudo parecia iluminado por uma claridade antinatural, como se o próprio ar estivesse impregnado de luz. Afastando Usher da janela, tentei acalmá-lo. Disse que aquelas aparições não passavam de fenômenos naturais, talvez efeitos elétricos da tempestade ou vapores que se erguiam do lago. Sugeri que fechássemos a janela e nos sentássemos. Para distraí-lo, propus ler algo em voz alta, na esperança de atravessarmos juntos aquela noite terrível. Peguei um antigo livro que estava à mão e comecei a ler. À medida que avançava na narrativa, descrevendo cenas de ação e ruídos intensos, comecei a notar algo perturbador. Certos sons mencionados no texto pareciam ecoar pela casa, como se respondessem à leitura. Quando a história falava de uma porta sendo arrombada, ouviu-se um estalo seco, distante, vindo de algum ponto profundo da mansão. Quando descrevia o choque de metal contra o chão, um ruído semelhante ressoou, abafado, sob nossos pés. Essas coincidências me inquietaram profundamente. Ainda assim, continuei lendo, temendo que interromper a leitura só aumentasse o terror de Usher. Ele, por sua vez, permanecia imóvel, rígido na cadeira, os olhos fixos à frente, os lábios tremendo levemente.
Seu corpo oscilava num movimento lento e constante, como se estivesse tentando se manter consciente. Em certo momento, sua expressão mudou. Um sorriso doentio passou por seu rosto e um arrepio percorreu-lhe o corpo. Curvando-me sobre ele, ouvi-o murmurar numa voz baixa e confusa que havia ouvido tudo. Havia dias, muitos dias, que ele escutava sons vindos do túmulo. Movimentos fracos, batidas abafadas. Ele sabia agora que sua irmã fora enterrada viva. O terror o paralisara. Ele não ousara agir. Antes que eu pudesse reagir, as enormes portas do aposento começaram a se abrir lentamente. À nossa frente, surgiu a figura de Lady Madeline. Ela estava pálida, trêmula, como alguém arrancado à força do limiar da morte. Avançou alguns passos, cambaleante, e caiu sobre o irmão. Roderick soltou um grito curto e, naquele instante, tombou ao chão, vencido pelo horror que ele próprio havia cultivado. Fugi da casa em desespero. A tempestade ainda rugia quando atravessei a antiga ponte de pedra. Ao me voltar para trás, vi a construção se partir ao longo da fissura que antes mal se percebia. Ela se alargou rapidamente, do telhado até a base. As paredes ruíram com um estrondo profundo e a casa de Usher afundou nas águas escuras do lago, que se fecharam sobre seus fragmentos em silêncio absoluto. Assim terminou a casa de Usher.